Então, nós vamos começar agora a falar sobre a Revolução Russa, tá, de 1917. Então, vejam bem, toda vez que a gente está estudando algum evento histórico, né, é muito importante a gente entender algumas coisas, porque às vezes, na pressa, olhando por cima, parece que primeiro aconteceu uma coisa, depois morreu todo mundo, daí acontece outra, daí morreu todo mundo, daí acontece outra. Não, na história, muitas coisas se sobrepõem, né, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo esse tempo presente aqui, com uma série de fatos acontecendo, outras pessoas estão vivenciando outras coisas em outras partes do mundo. Isso é óbvio, mas às vezes dá uma sensação, né, meio estranha. A Revolução Russa ela acontece durante a Guerra Mundial, né? Então a gente vê lá que em 1917 a Rússia saiu da guerra, né, por conta de ter entrado num processo revolucionário. O que é uma revolução? Revolução é quando há uma mudança radical na estrutura política, econômica, social de um país, de uma sociedade, de uma comunidade, enfim. Né? Isso é a característica de uma revolução. Tem que haver uma mudança, né, muito radical para que seja considerada revolução. Nós tivemos lá a Revolução Francesa, em 1789, onde põe abaixo aquele sistema absolutista, com poder total do rei, né, o poder da nobreza e do clero, isso tudo cai, né, e aí você vê a ascensão da burguesia no contexto francês, inglês e outras revoluções que a gente teve. Aqui, no caso da Revolução Russa, ela vai acontecer inspirada, deixa eu pegar como exemplo aqui a Revolução Francesa, né? Ela foi inspirada no movimento iluminista, né? Pelos filósofos iluministas que sugeriam, que criticavam aquela sociedade, e diante, né, desse embasamento teórico, né, aconteceram os fatos, né, que levaram a uma revolução na França. Mesma coisa se aplica na Inglaterra, aqui na Rússia é a mesma coisa. A única diferença é que o embasamento teórico que vai conduzir à Revolução Russa de 17, mais especificamente a Revolução de Outubro de 17, é o pensamento marxista do socialismo. Mas é importante deixar bem claro, sim, que a Rússia não se tornou socialista da noite para o dia. Tá? Foram alguns anos, né, que se passaram e que a Rússia foi lentamente tomando forma, seguindo o modelo e o padrão socialista, né, de Estado. Tá? Há alguns críticos que vão dizer que na Rússia nunca aconteceu o socialismo, o comunismo de fato, né? O que ocorreu lá foi um capitalismo de Estado, enfim, há muitas críticas, mas o fato é que temos como concreto, né? A Rússia e pós-revolucionária, ela foi o primeiro país socialista, né, que utilizou pelo menos uma grande parte, né, da teoria marxista e foi implantada no seu governo. A partir daí, vários outros surgiram, tiveram experiências anteriores, por exemplo, a Comuna de Paris, né, mas que não vigoraram, que não vingaram, como vai vingar, né, aí a Revolução Russa. Beleza, gente? Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Em primeiro lugar, lembrando o seguinte, que no ano de 1917, na Rússia, acontecem duas revoluções, uma em março ou fevereiro de 17, porque o calendário russo é diferente do nosso. Então, alguns autores vão tratar como março de 17, né, seguindo o nosso calendário, ou fevereiro de 17, seguindo o calendário russo. Tá? No segundo momento, lá em outubro de 17, ou novembro, tá, acontece a Segunda Revolução Russa, ou mais conhecida como Revolução Bolchevique. Tá? Já vamos chegar aí nesses detalhes. Bom, primeiro é muito importante a gente entender, né, o contexto, né, de como que estava a Rússia antes da Revolução. Né? E o que leva à Revolução? Vocês já perceberam, ao longo aí do que vocês já estudaram de história, vocês já perceberam que nenhuma revolução acontece do acaso. Né? Opa, estava aí, sem nada que fazer, vamos fazer uma revolução? Vamos. Não, não é assim. Né? Então, há uma série de fatores que levam, né, um povo a pegar em armas, desafiar um exército, né, desafiar uma polícia, ou desafiar um poder estabelecido, né, e tomar esse poder para si. Né? No caso da Rússia, apesar da Rússia ser um país gigantesco, né, territorialmente grande, né, com um contingente populacional também alto, também elevado, não é à toa que a Rússia era, de certa forma, temida pelos outros países europeus, né, dado ao seu contingente, dado ao seu potencial, mas, na prática, a Rússia era um país pobre. Era um país pobre e um país atrasado. Né? Vejam só, para vocês terem uma ideia, a Rússia, em 1917, né, até 17, ela ainda se encontrava num estágio semi-feudal. Né? Por que semi-feudal? Porque tinha um imperador, né, com poderes absolutistas, então a gente não pode dizer que era um Estado feudal. O Estado feudal é caracterizado pela descentralização. Mas, de fato, havia muitas famílias nobres que eram donos de terras
ao longo do território russo, né, que exploravam os seus benefícios, né, como nobreza, exploravam aí uma população majoritariamente camponesa que vivia ali no território russo. Né? Quem governava a Rússia estava no poder já há algumas décadas, a dinastia Romanov, tá? Uma dinastia de imperadores, imperatrizes, né, que governaram a Rússia nesse período, governavam já há muitas décadas, né? E a Rússia, então, era um país que tinha pouca indústria, poucos centros urbanos, poucas cidades, tá? O poder do imperador, que lá era chamado de czar, ou czar, né, era incontestável. Né? Quem governava em 17 era o czar Nicolau II. Né? Por que esse nome czar? O que lembra você? Né? Não lembra a palavra César? De onde que vem César? César vem do Império Romano. Tá? O que a Rússia tem a ver com o Império Romano? Tá? Só rapidinho, um parênteses, então, para vocês entenderem. A Rússia, né, nem sempre foi desse tamanhão todo que tem. Né? Haviam vários territórios, mas o núcleo, digamos assim, que dá origem à Rússia atual era o Principado de Moscou. Né? Uma região ali, obviamente, nas imediações de Moscou, né? E que recebeu, no século XV, começa a receber muita influência do antigo Império Bizantino. Lembram? O Império Romano do Oriente, né, que sobreviveu à queda de Roma, e sobreviveu por praticamente 1000 anos, além, né, de Roma. Lá, o Império Bizantino, no século XV, foi invadido pelos turcos otomanos. Né? E então muita gente migrou, fugiu de Constantinopla, né, que era a capital do Império Bizantino. E de Constantinopla, alguns foram para a Itália, né, não o país, né, para a Península Itálica, né, na época não existia o país Itália, vão para as cidades italianas, melhor dizendo, né, tanto que vão influenciar muito no Renascimento. Lembra que o Renascimento está acontecendo exatamente ali, séculos XV, XVI, XVII, mais XV, né, começa. Né, então, muito influenciado por intelectuais, por artistas, por pensadores bizantinos. E uma parte desses intelectuais, desses artistas, desses filósofos, eles vão para Moscou, né, onde vão dar origem ali a uma cultura própria da região, né, que aos poucos vai se estabelecendo como a Rússia que nós conhecemos. Né? Isso é tão claro que, por exemplo, a religião predominante na Rússia é o cristianismo ortodoxo, né? É o cristianismo praticado pelos bizantinos, lembram-se, né? Então, eles têm lá o patriarca de Constantinopla, que era a principal autoridade, meio que equivalente ao Papa, né? Era no Império Bizantino. Então, essas pessoas migraram para a região da Rússia e vão influenciar a cultura, né? Língua, religião e uma série de outras coisas. Como parte do pacote aí vem o termo que se usa para o imperador. Né? Então, eles usavam o termo czar para se referir ao imperador. Então, tem uma grande influência aí do Império Bizantino na cultura dos russos. Tá? Como eu falei para vocês, voltando agora para o século XX, para o início do século XX, a Rússia, então, encontrava-se nessa situação, um país pobre, com poucas indústrias, poucos centros urbanos, mas aos poucos vão chegando as ideias, né, vindas de fora, né, vindas da França, da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos. Enfim, a Rússia começa a vivenciar uma experiência, né, de intercâmbios culturais, né, chegam ideias políticas, econômicas diferentes daquelas que eram praticadas, né, na Rússia pelo Nicolau II. E aí começam a haver algumas contestações. Só que essas contestações elas passam a se tornar mais intensas à medida que a Rússia vai enfrentando alguns problemas, tá? Como, por exemplo, né, alguns fracassos militares. Né? A Rússia, como eu falei para vocês, tinha um contingente enorme, mas era pobre, economicamente muito pobre. Né? Já no século XIX, perde alguns territórios, perde alguns combates. Muito significativo aqui, ó, a guerra russo-japonesa. Então, os russos pensam, o Império Russo, né, vai lutar contra o Japãozinho. Né? Quem é que vai vencer? Os japoneses. Né? Então, a guerra contra o Japão, né, vai ser uma derrota humilhante para os russos, né? O que vai abalar principalmente os militares, né, de baixa patente, né, que vão ficar indignados, né, e não se conformam com essa derrota. Mas o fato mais significativo, né, a respeito de derrotas, de fracasso da Rússia, é o fato da Rússia ter entrado na Primeira Guerra Mundial. Né? Vocês devem lembrar, né, é um assunto fresco, né, que a Primeira Guerra Mundial começa exatamente do impasse entre a Sérvia, né, aliada da Rússia, né, que declara guerra à Áustria, ao Império Austríaco. Né, e a Rússia já de imediato aparece ali para apoiar a Sérvia.
né? Então, podemos dizer que a Rússia está ali nas origens da Primeira Guerra Mundial, né? Sendo que a Rússia não tinha condições, a Rússia enfrentava um período de grandes privações econômicas. A população literalmente passava fome. Tá? Então, como sustentar soldados no campo de batalha, né? Sendo que a população estava passando fome. Né? Então, essa contradição vai fazer com que muitas pessoas fiquem desgostosas, né, em relação à condução política do país. Esqueci de comentar uma coisa, em 1905, né, ainda após a derrota para os japoneses, né, alguns já havia esse problema de fome já no início do século, né, então algumas pessoas foram até a frente do palácio onde vivia o Nicolau II e sua família, né, em São Petersburgo. Eles foram lá reivindicar, pedir comida, porque naquela tradição absolutista, vocês devem lembrar lá da Idade Moderna, como que era, né, o rei, né, no caso aqui imperador, mas o rei detinha todos os celeiros, né, toda a produção agrícola do país, e o rei fazia distribuição. Né? Então, por isso que as pessoas iam pedir comida para o rei. Tá? E é o que eles vão fazer, eles vão para frente do palácio, né, com cartazes, mas tudo, gente, na maior das educações, né, e com o maior respeito. A população russa respeitava o imperador, entendia ele como um enviado de Deus, entendia o imperador, tanto que eles chamavam ele de paizinho, né, era a expressão que eles usavam para o czar, né, e foram até lá, à frente dos portões, pedir, né, por alimento, porque a população passava fome, estava comendo produtos estragados, né, não tinha o que comer. Pensa, o rigor do inverno russo, né, não é alguma coisa assim que simplesmente, vamos plantar lá e a gente vai comer o que plantou. Né? Então, às vezes, passavam meses sem poder ter algum alimento ali da terra. Então, eles vão até o palácio e o que o czar carinhosamente faz para todos? Né? Ele manda bala em todo mundo. Né? Tanto que o episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, né, de 1905, porque o imperador mandou matar aquela população que estava pedindo comida. Né? Foi um verdadeiro, por isso coloquei aqui, um verdadeiro massacre de civis. Né? Pessoas desarmadas, homens, mulheres, crianças, velhos, né? Que não tinham armas e que foram fuziladas ali na frente dos portões do palácio. Então, isso já vai trazer um descontentamento àquela população. Né? Aquela população que antes via o czar como enviado de Deus, uma pessoa boa, já agora, depois dessa, não vai ficar tão contrária assim a uma situação de retirada desse czar do poder. Tá? E aí nós vamos entrar, né, em algumas situações muito particulares ali da Rússia, né, que, deixa eu ver só o meu horário aqui. Não, beleza. Algumas questões muito particulares da Rússia, né, que vão colaborar para que essa população faça, então, uma série de reivindicações, né, e chegue ao ponto, né, de tomar o poder da Rússia. Né? Mais por uma questão aqui de curiosidade, acredito que vocês já ouviram falar, mas tinha uma figura muito, como que eu posso dizer, uma figura muito complexa, né, muito questionada, né, que era o Rasputin. O Rasputin, a família do Nicolau II, o imperador, né, eles tinham na família um problema genético, né, e esse problema causava hemofilia, principalmente porque haviam casamentos consanguíneos. Né? Se você for olhar a árvore genealógica das famílias reais europeias, eles são tudo parente, são tudo primo. Por quê? Para se manter a família no poder, eles casavam com alguém próximo da família. Né? Então, geralmente, o príncipe da Rússia casava com a princesa da França, da Inglaterra, tanto que o Nicolau II ele era primo direto da rainha Elizabeth. Né? Então, eles são parentes, têm uma linhagem de parentesco muito próxima. Enfim, isso leva a alguns problemas genéticos, né? Vocês sabem disso, já estudaram lá com o professor Marco, a questão da genética, né? Então, vocês sabem que há uma questão, um desses problemas que pode aparecer é a hemofilia, né? E o filho mais novo do Nicolau II sofria de hemofilia, tinha ataques, né? Muitas vezes ele perdia a consciência, tinha ali uma convulsão, né? Por conta desse problema. E isso era algo que incomodava muito a família imperial, né? Dos Romanov, e a ponto de que eles aceitavam tudo, né? Para tentar resolver aquele problema. Lembrei o nome da princesa, Anastácia. Tá? É o nome do filminho da Disney também, Anastácia. E aí eles, entre as soluções que eles buscavam, eles encontraram um monge, tá? Esse monge é apelido Rasputin, ele tem um nome, né? Mas ele era um cara muito parecido, e vejam que são da mesma época,
tá? Muito parecido com o que foi o Antônio Conselheiro aqui no Brasil, o monge José Maria aqui do Contestado. Então havia essa tradição, né, de monges que faziam curas, né, que viviam, levavam uma vida ascética, levavam uma vida, né, em contemplação da natureza, e tal, e realizavam milagres. E o Rasputin, né, por coincidência ou não, ele resolveu um dia o problema, paliativamente, é claro, de uma convulsão que o filho do Nicolau II teve, né? E o que fez com que a família Romanov, né, a família imperial, simpatizassem com ele e passassem a confiar muito nele, a ter sempre ele por perto, porque quando o menino tinha os ataques, ele conseguia acalmar, ele conseguia tirar esse menino dessa condição. Então o Rasputin foi ganhando poder, foi ganhando influência no meio da família imperial e chegando até mesmo a ter influência política, né, a ponto de poder indicar pessoas para ministério, a ponto de poder indicar pessoas a serem demitidas. Então, no núcleo, né, dos ministros, da nobreza que cercava ali os Romanov, o Rasputin passou a ser visto com maus olhos. E aí o pessoal começou a tramar a morte dele, né? E o Rasputin, aí uma série de boatos, né, começou a ir denigrindo a imagem da família real, né? Algumas pessoas chegavam a dizer que a imperatriz tinha um caso com o Rasputin, que não faz o menor sentido, né? Ah, mas, enfim, eram os argumentos que eles usavam, até a ponto que eles chegaram, não adianta a gente ficar soltando boato, vamos eliminar esse cara mesmo. Então, eles fazem toda uma tramóia, né? Pessoas ali próximas à família real fazem toda uma armadilha, né? Para matar o Rasputin. Chamam ele para uma suposta festa no palácio, mas não tinha ninguém nesse palácio, e aí eles tentam matá-lo, né? Dão um tiro nele, ele foge, cai no rio, o rio está congelado, né? Enfim, ele é um cara assim duro de matar, assim, praticamente algo muito parecido, o que reforçou a ideia, né, de que ele era uma pessoa místico, né? Mas então toda essa questão aí por trás do Rasputin revela uma família real, né, uma família imperial fraca, né, uma família imperial que estava à mercê de charlatões, né? Então vai enfraquecendo aí o poder do Nicolau II, consequentemente de toda a sua família. Tá? Diante da crise, né, que estava acontecendo na Rússia, uma das medidas que o Nicolau II trata de fazer para tentar ganhar o apoio popular, né, e amenizar as críticas, ele reabre o parlamento. Tá? Lá na Rússia, o parlamento se chamava Duma. Tá? Na França eram os Estados Gerais, né? Na Inglaterra, parlamento, né? Em Portugal são as cortes, na Rússia se chamava Duma, esse parlamento. Né? Então são feitas eleições, então isso tudo vai amenizando os ânimos, né, que estavam exaltados. Então essa Duma começa a se reunir e a pensar propostas para tirar a Rússia daquela crise. Mas um dos principais indicativos dessa Duma, né, e de quem fazia oposição, era a crítica da permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial, porque aquilo estava sugando muitos recursos. Né? Além da Duma, passa a ser, nas cidades principalmente, passam a surgir organizações de soldados, policiais, operários, isso nos centros urbanos, nos centros agrários, né, reunião de camponeses, em espécies de assembleias locais, tá, que vão ser conhecidas como sovietes. Tá? Esse soviete seria mais ou menos, fazendo uma comparação bem boba para nós nos dias de hoje, uma espécie de uma associação de bairro. Tá? Então, aquela associação ali tem os representantes, né, dos moradores e começam a debater, ó, o que a gente precisa aqui para o nosso bairro? Ah, precisa de asfalto, precisa de coleta de lixo, está faltando água aqui, entenderam? E eles começam a tentar procurar soluções para resolver os problemas de cada uma das regiões. Né? Então, vão se espalhar vários sovietes pela Rússia, imagina, a Rússia é enorme, muitos sovietes, e esses sovietes conseguem articular e trabalhar questões locais. Tá? Gravem essa informação, que a gente vai falar desses sovietes aí no futuro. Tá? Agora deu aí o nosso horário, a gente vai deixa eu parar aqui a apresentação, vou encerrar aqui a nossa aula. Pessoal, a gente continua falando sobre a Revolução Russa nas próximas aulas.